E aí galera, tudo bem? Perguntaram aqui na página se é obrigatório as entidades beberem e fumarem. Não, não é. Mas antes de eu explicar isso melhor, eu queria contar uma coisa que eu vi acontecendo. O meu irmão, ele começou a trabalhar na Umbanda, né, de fato a incorporar na Umbanda quando ele tinha 16 anos. Você acha que a entidade ia obrigar ele como adolescente que nunca tinha fumado nem bebido, né? A não ser bebido assim um vinho em casa, quando estava com os familiares, a consumir bebida alcoólica e a usar o fumo? Vai, tá entendendo? Então assim, eu vi muitas vezes, inclusive, depois que ele fez 18 anos, que teoricamente ele estava livre para consumir álcool e fumo, mesmo assim as entidades elas não exigiram isso. Muitas vezes eu vi o Exu dele acendendo um charuto e não fumando, não pitando. Ele ficava com fumo aceso na mão, tá entendendo? Então assim, isso nem de longe é obrigatório, tá? Embora seja muito comum, né, o fumo, a gente tem que entender que ele tem um poder ali magístico, né? O fumo, além de alterar o nosso estado consciencial, o que muitas vezes ajuda na manifestação, assim como o álcool, ele também tem um poder de realização, porque dentro da estrutura energética do fumo, tanto do fumo quanto do álcool, ele tem energias que são benéficas para o trabalho, tá? Quando utilizadas de forma positiva, né? A gente tem que entender que o fumo, ela é uma planta, e para a planta crescer, ela precisa de sol, água, terra fértil que dá alimento e ar que é o oxigênio, que faz exatamente a troca de gases entre elas, que faz parte também do processo de alimentação da planta. Então assim, você percebe que com isso ela está sendo abastecida por energias dos 4 elementos: fogo, do sol, terra, da terra, água, da chuva, ou às vezes quando está perto de um rio, né? E do ar, que é o oxigênio. Então existe uma gama de energias ali, elementais, que aquela planta ela absorveu durante toda a vida dela. Então quando você queima aquele fumo, essa energia ela é liberada. Então você está trazendo essa energia ígnea, eólica, telúrica e aquática para dentro do ritual ali do terreiro, tá entendendo? Isso tem muita força. E quando você sabe utilizar isso de uma forma benéfica, isso potencializa demais o poder de realização do trabalho. E as entidades elas sabem fazer isso. É por isso que é muito comum elas fumarem, assim como é muito comum elas beberem, tá entendendo? Porque a bebida, o álcool, ele tem um poder de limpeza, de purificação e de energização muito forte, entende? Além de também ter esse processo da alteração de consciência. O álcool já foi utilizado como bebida sagrada pelos xamãs, entende? Então assim, a gente tem que entender que é muito útil se utilizar do fumo e da bebida, mas não é obrigatório. Por exemplo, não só o meu irmão, mas muitas outras entidades da linha de Preto Velho, né, quando incorporavam lá no terreiro, eles não bebem, por exemplo, bebidas alcoólicas. Eles bebem o café. Eu sei que a linha de Preto Velho é muito comum se beber o café, mas lá no meu terreiro eles pedem muito vinho também. Eles gostam muito de beber vinho. E só que existem muitos que bebem só o café. Existem alguns, eu já vi, é raro, mas eu já vi Preto Velho pedindo café com um pouquinho de cachaça dentro, tá entendendo? Umas gotinhas. Ele de alguma forma ele vai usar aquelas gotinhas para potencializar, né, o efeito daquele café. E nem de longe vai trazer ali um efeito alcoólico, vamos dizer assim, para aquela bebida, porque é tão pouco, tá entendendo? Mas isso são formas que às vezes as entidades elas vão achando para se adaptar a um rito onde às vezes a pessoa não quer ou não aceita o uso de fumo ou bebidas alcoólicas. Então ela acha outras maneiras, entendeu? Eu já ouvi falar de entidades, né, Exus e caboclos,
que quando o médium ele não pode beber, às vezes até por um problema de saúde, a gente tem que entender isso. Cara, eles não são... Porra, os guias são inteligentes, gente, pelo amor de Deus. Imagina que você está com um problema de saúde e aquela bebida vai fazer mal. Você acha que ele vai te obrigar a isso? É claro que não. É claro que não. Mas eu já vi gente falando que presenciou entidades que pegavam a cachaça e usavam na mão, lavava as mãos com a cachaça. Então ele vai estar trazendo aquela energia do álcool ali em contato com o corpo, né? Porque a gente tem que entender que a gente pode sempre só utilizar também na firmeza, mas não é a mesma coisa. Quando você usa na firmeza, ele vai dar um poder de realização ali para aquela entidade, mas não necessariamente vai ter o mesmo efeito que quando aquele elemento ele entra em contato direto com o corpo do médium. Isso é importante a gente entender, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, tá? Então, eu já vi gente falando exatamente disso, dele usar nas mãos, dele lavar os braços com a cachaça, antes, por exemplo, de dar o passe, né? Ou fazer algum tipo de trabalho magístico para alguém ali na sessão. Então são várias formas. Entidades, já ouvi falar de entidades que bochecham com álcool e depois jogam, cospem na terra, tá entendendo? Exatamente para não engolir. Então, isso não é obrigatório, tá? E a entidade vai sempre achar uma forma de trabalhar sem isso, ou com isso, mas de uma forma que você não vai ingerir ou que você não vai consumir aquilo ali, tá? E não é obrigatório. Existem diversos motivos para você muitas vezes não querer ou não poder usar nada disso. Valeu, galera!